estamos aqui com o doutor Everaldo e vamos, nesse momento, questionar ele alguns acontecimentos que está correndo aqui no Ministério Público. Doutor Everaldo, há mais ou menos 6 anos, há um embate da Prefeitura com relação à empresa funerária Jarapax. O que de fato que está acontecendo entre a Prefeitura e a Jarapax? Bem, de fato, há algum tempo há uma disputa jurídica entre a Jarapax e a Prefeitura. A Prefeitura entendeu que a cidade cresceu e que a existência de apenas uma concessão para a execução dos serviços funerários no município é insuficiente. Então a Prefeitura entendeu por bem abrir um processo licitatório para que outras empresas também prestem esse serviço no município. A Prefeitura abriu o processo, a Jarapax ingressou com a ação questionando a abertura desse processo, porque quando a Jarapax entrou para prestar esse serviço no município, ela tinha exclusividade. Ficou certo que ela tinha exclusividade. Então a Jarapax perdeu essa ação aqui em Jaraguá e recorreu para o Tribunal de Justiça. Enquanto isso, a Prefeitura abriu o processo licitatório. No Tribunal de Justiça, o tribunal mandou suspender a licitação até que o processo seja julgado de forma definitiva. Então, esse processo não foi julgado de forma definitiva ainda. O tribunal apenas liminarmente determinou a suspensão da licitação até que o processo licitatório seja analisado e o processo seja julgado de forma definitiva no tribunal. E isso perdura até hoje. Então, significa que, enquanto esse processo não for julgado no tribunal, que o tribunal determine a licitude ou a legalidade ou não da abertura de outra licitação, outras empresas funerárias não podem prestar serviço no município, porque elas não têm concessão, elas não estão autorizadas pelo município. Compete ao município, então, tomar medidas de polícia, impedindo que essas outras empresas funerárias prestem o serviço até que o Tribunal de Justiça julgue o recurso da Jarapax. Esse é o imbróglio jurídico que estamos pendentes até que a questão seja decidida pelo Tribunal de Justiça. Bem, doutor Everaldo, nós tivemos no final do ano passado aí um grande problema envolvendo a Prev Jaraguá com a Prefeitura de Jaraguá com questões de débito. O Ministério Público interviu, parece que resolveu, e hoje já está com outros problemas ainda maiores. Que problemas são esses? É verdade que no ano passado nós apuramos, desde o início do ano, a Prefeitura acumulou um débito de mais de 1,5 milhão com a Prev Jaraguá. E isso é uma questão muito grave, porque coloca em risco a aposentadoria dos futuros servidores. Depois de muita negociação, já no final do ano, nós conseguimos um acordo com a Prefeitura, em que grande parte dessa dívida foi quitada, e a outra parte, uma pequena parcela dessa dívida, foi dividida em 24 prestações, para que a Prefeitura efetuasse a quitação e não ocorresse qualquer tipo de problema com a Prev Jaraguá. Infelizmente, esse parcelamento foi possível em decorrência dele ter sido feito no penúltimo ano do mandato. Se fosse no último ano, já não seria possível. Então, foi feito esse parcelamento e nós estamos acompanhando mês a mês a quitação dessas parcelas e o pagamento das parcelas vincendas. Infelizmente, a partir de março, novamente a Prefeitura está em atraso com essas parcelas e hoje, agora do mês de maio, já acumula um débito de mais de R$600 mil. E nós tentamos negociar também com o município, não obtivemos resposta, e ingressamos com ação judicial, uma ação civil pública, buscando o bloqueio de verbas do município para que esse bloqueio de verbas seja direcionado para a Prev Jaraguá. É importante dizer que se isso não for feito e essa dívida fosse acumulando, antes do final do ano, os servidores aposentados não receberão suas aposentadorias por falta de caixa, por falta de dinheiro na Prev Jaraguá. Então a medida está com o Poder Judiciário para analisar o pedido de liminar para que se bloqueie verbas do município, que o município já deve hoje para a Prev Jaraguá, a fim de que a Prev Jaraguá possa honrar seus compromissos. Além desse bloqueio de verbas, há também uma responsabilização dos gestores, tanto por improbidade administrativa, como uma responsabilização criminal em decorrência desse atraso, porque descontar verbas do servidor e não repassar para o Fundo de Previdência é considerado crime. E também isso será remetido para a Procuradoria-Geral de Justiça para que se abram os processos criminais correspondentes. Infelizmente,
essa ação já foi proposta, está com o Poder Judiciário, com a doutora Dayana, para que ela analise a possibilidade da liminar com o bloqueio de verba respectivo, que hoje já possui uma dívida da Prefeitura de quase R$700 mil com a Prev Jaraguá. E essas dívidas é Prefeitura, Educação e Saúde. Isso não cabe em improbidade administrativa, doutor? Exato, né? Na verdade, isso também... primeiro nós procuraremos o bloqueio das verbas e depois, certamente, as providências no âmbito criminal e da improbidade administrativa serão tomadas, porque, na verdade, são fatores que configuram também, são fatos que configuram também improbidade e também crime, que é a apropriação indébita previdenciária. Essas questões serão analisadas no segundo plano, a partir do momento do bloqueio das verbas. Nós queremos garantir, primeiro, a integridade do caixa da Prev Jaraguá, para que os servidores não tenham qualquer prejuízo, e depois a responsabilização das pessoas envolvidas nesse desfalque. Essa ação, no caso de bloqueio, aconteceu hoje? Exatamente, a ação foi ajuizada e já está com a doutora Dayana esperando uma análise, né? E espero que, antes dessa análise, o município nos procure para que seja feito um acordo, uma tentativa de solucionar tudo isso. Eu tenho certeza que se bloquear todas as contas do município, vai prejudicar a saúde, vai prejudicar o salário do funcionalismo. Agora, o que nós não podemos tolerar é que essa dívida cresça mês a mês, sob pena de comprometer o vencimento dos aposentados aqui em Jaraguá. Doutor Everaldo, também há poucos dias você recebeu denúncias com relação ao vereador Gaspar da Costa. Que situação, que pé que está esse processo dele? De fato, nós recebemos denúncia contra o vereador, essas denúncias foram... há um procedimento por improbidade administrativa, que ainda está em curso, e nós ajuizamos uma representação eleitoral. Na representação eleitoral, o juiz entendeu por bem e não condená-lo, considerando que outras pessoas teriam feito a propaganda à sua revelia, né? Embora nós não concordemos com tal posição, essa foi uma decisão judicial que está sendo questionada e, independentemente da decisão no âmbito eleitoral, há o procedimento na área da improbidade administrativa que corre para que dentro de breve também se ingresse com ação própria referente à improbidade. São questões diferentes que originam duas consequências: consequências eleitoral, passíveis de multa, e consequências na área da improbidade administrativa. As duas questões estão em curso, embora o vereador na área eleitoral já tenha uma decisão favorável, dizendo que aquela conduta, particularmente das placas, não configurou propaganda antecipada, né? Então é uma questão que ainda está em análise para um possível recurso por parte do Ministério Público. Doutor Everaldo, a Maria Maura, enquanto secretária da Saúde, também foi denunciada aqui por cerceamento de funcionários. Esse processo, em que pé que está? Tem um processo em curso, né? Há, de fato, essa denúncia de que a Secretaria de Saúde, por meio da sua gestora, estava impedindo a fiscalização da vigilância sanitária municipal. Nós pedimos informação à Prefeitura, houve uma série de documentos, uma série de apontamentos que, na verdade, a vigilância sanitária não estaria parada. Alguns servidores, em decorrência de interesse político, teriam sido colocados em outra função. E nós solicitamos, então, um levantamento do número de autuação ao longo do ano, até para efeito de se definir se realmente nos meses informados que houve uma suspensão das fiscalizações, tiveram menos ou mais autuações, né? Mas o processo está em curso. Nós aguardamos também um laudo da Vigilância Sanitária Estadual, que esteve aqui na cidade e também pôde fazer alguns apontamentos quanto a essa questão, que eu penso que dentro de uns 30 dias nós teremos tudo concluído para que possamos dar uma resposta, ou com o ingresso de uma ação, ou, quando não, com o arquivamento do procedimento. Mas as investigações ainda estão em curso. Doutor Everaldo, desde o ano passado, houve um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura com relação que, a partir de setembro de 2011, os agentes de trânsito de Jaraguá seriam contratados e estariam nas ruas para melhorar a segurança e melhorar o trânsito de Jaraguá. Por que isso ainda não aconteceu?
Havia esse acordo, o acordo tinha duas molas mestras. A primeira seria a questão da sinalização. Pelo menos nas ruas centrais, essa sinalização foi efetuada. E, no segundo aspecto, na contratação desses fiscais. Infelizmente, essa segunda parte ainda não houve a efetivação por parte do município e nós vamos cobrar essa efetivação da nomeação dos fiscais. Houve, certamente, esse acordo, né, esse ajuste, tanto de melhoria da sinalização, como a contratação desses fiscais, que serviriam também como um fator importante ao combate da criminalidade da cidade. A nomeação dos fiscais, infelizmente, não efetivou. Na verdade, alguns fiscais foram contratados, mas estão em função desviada. E nós estamos oficiando a Prefeitura para a efetivação desses fiscais, que é uma questão importante para que o trânsito de Jaraguá consiga ou tenha uma melhoria significativa. Realmente está em atraso a Prefeitura na nomeação desses fiscais, e já houve o treinamento dessas pessoas, e o que falta certamente é a efetiva colocação dessas pessoas na rua, devidamente uniformizados, melhorando enfim, tanto a educação no trânsito como propriamente a fiscalização. Mas realmente a Prefeitura está em atraso e dentro de breve nós cobraremos a efetivação dessa providência que deveria ter sido efetivada desde o ano passado. Doutor Everaldo, parte da população às vezes tem nos procurado e com os seguintes indagação, que tem medo de fazer denúncias contra o prefeito, contra o grupo do prefeito, pelo fato dele manter em torno de 15 funcionários trabalhando no judiciário. O Ministério Público participa também, recebe esse apoio da Prefeitura, e que legalidade, o que você tem a falar a respeito disso? Não, o Ministério Público não tem, né? O Poder Judiciário, de fato, tem vários funcionários da Prefeitura lotados no Poder Judiciário. Há uma questão de ilegalidade nisso. Por quê? Porque a própria lei orgânica do município de Jaraguá determina que a cessão de funcionários para outro órgão só pode ser feito com o ônus para o órgão cedente. Então, só poderia haver um convênio entre o município de Jaraguá e o Tribunal de Justiça para a cessão de funcionários, desde que o tribunal assumisse o pagamento desses funcionários. O que é importante também, esses funcionários jamais poderiam ser contratados sem concurso. Deveriam ser funcionários contratados de carreiras para que essa cessão pudesse ser feita nos termos da lei. Há uma ilegalidade disso, o Ministério Público tem ciência, a diretoria do foro aqui também tem ciência, nós já conversamos sobre isso, e a própria Prefeitura tem ciência. Agora, o Poder Judiciário, por meio da diretoria do foro, ela sabe e precisa desses funcionários em decorrência de que hoje, se tirar 15 funcionários aqui do foro, a prestação jurisdicional, que já não é adequada, que já é um pouco lenta, certamente vai ficar mais lenta ainda. Então, daí a necessidade e a tolerância dessa ilegalidade até que nós busquemos uma solução adequada para isso. Mas conversações já estão sendo feitas, e eu tenho certeza absoluta de que, embora o município ceda esses funcionários para o Poder Judiciário, nós temos certeza absoluta que isso jamais possa influir de qualquer forma na decisão dos juízes locais quanto a alguma questão relacionada à Prefeitura. Tanto é verdade que nós estamos vivenciando diversas liminares proferidas pelos juízes contra o Poder Judiciário, contra a Prefeitura, contra o município, contra o prefeito pessoalmente, mesmo com esses funcionários aqui. Mas realmente é uma questão tormentosa. Infelizmente, o Poder Judiciário hoje, isso nós reconhecemos, eles não podem abrir mão imediatamente desses funcionários sob pena de um grave prejuízo na prestação jurisdicional aqui na comarca. Mas é uma questão tormentosa que a médio e a curto prazo nós temos que tomar uma posição, uma solução definitiva para isso. É inconcebível que a Prefeitura tenha que ceder funcionários para o Poder Judiciário, tenha que pagar esses funcionários e sejam funcionários não concursados, o que é pior ainda. Isso certamente é uma questão tormentosa que cria essa desconfiança da população
de que, com o resultado de processos, a simples circunstância da existência deles, infelizmente, já deixa uma dúvida que nós não podemos suportar. Mas isso já está sendo tratado e eu tranquilizo a população de que eu tenho certeza absoluta que, mesmo com a existência desses funcionários, nós confiamos plenamente na independência dos juízes e eu tenho certeza que jamais qualquer decisão vai ser direcionada em sentido A, B ou C, em decorrência da existência desses funcionários. Mas reconhecemos, estão ilegais, estão irregulares, e nós temos que resolver a curto e a médio prazo. Isso já foi conversado com a diretoria do foro, com a prefeitura, e nós estamos aguardando uma solução aí a médio prazo, a curto prazo, para que seja de forma definitiva solucionado. O ideal é que não fique nenhum funcionário da prefeitura cedido para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, nas comarcas e principalmente aqui em Jaraguá. Doutor Everaldo, nós temos uma questão grave em Jaraguá, que a gente anda sentindo mau cheiro pelas esquinas, nas bocas de lobo. Já denúncias de que pessoas, moradores, estão jogando seus esgotos sanitários nessas redes pluviais. O que pode ser feito contra isso? Nós constatamos essa situação, embora a maioria das ruas, principalmente as centrais, já disponham de rede de esgoto, a população continua direcionando seu esgoto doméstico para a rede de água pluvial. O que ocorre? Cai na rede de água pluvial e direciona para os rios, para os cursos d'água. Isso está causando uma poluição enorme, mau cheiro, boca de lobo, minando o esgoto. Isso é uma questão intolerável. O que nós estamos fazendo agora? Juntamente com a Saneago e com o município, juntamente com a conta de água, os moradores receberão um notificado do Ministério Público e da Saneago para que quem está cometendo ou fazendo esse tipo de situação será notificado e terão 15 dias para direcionar seu esgoto doméstico para a rede de água, para a rede de esgoto. Tirar da rede de água pluvial e colocar na rede de esgoto. Se em 15 dias essa situação não for solucionada, o próprio município, juntamente com a Saneago, contratará uma empresa especializada que identificará quais residências, quais comércios, quais lavanderias estão jogando seu esgoto na rede de água pluvial. Identificado, esse proprietário será indiciado criminalmente, responderá por uma multa que pode chegar a 5 milhões de reais e ainda arcará com o custo da correção dessa irregularidade. Então é uma coisa muito grave, é um crime ambiental. Eu aproveito esse espaço e até chamo a população, aqueles que têm seu esgoto doméstico ligado na rede de água pluvial, para procurar essa correção imediata, evitando problemas futuros. Se não for feito, se não for modificado em 15 dias, a partir do recebimento da notificação, a empresa identificará qual a residência está lançando esse esgoto de forma irregular na rede de água pluvial e essas pessoas serão punidas criminalmente e administrativamente com pesadas multas, respondendo inclusive por termo circunstanciado de ocorrência. Nós agradecemos esta presteza do Dr. Everaldo Sebastião de Souza, promotor de Jaraguá. Celino Passivo, da Promotoria de Jaraguá, para a TVU Regional.